Desafios na cidade, fora dela e no mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26. 26 de outubro. Muitos anos atrás, visitei uma cidade do norte da Rússia, na qual deveríamos realizar uma grande campanha evangelística para alcançar os perdidos. Vínhamos transmitindo nossos programas de televisão naquela região havia muitos anos. Agora, estávamos chegando para colocar a foice na plantação e colher almas para o reino de Deus. Quando nossa equipe chegou, descobrimos que lá havia uma imensa oposição a nós. Os líderes religiosos da cidade ficaram furiosos por estarmos indo àquela região para pregar. Sua oposição foi tão hostil que eles imprimiram panfletos e folhetos repletos de invenções depreciativas sobre a gente e depois os distribuíram aos milhares por todo o território. Após chegar à cidade, mal pude acreditar em meus olhos quando vi o grande outdoor que havia sido erguido para anunciar nossa próxima campanha. O outdoor tinha uma foto do meu rosto. Os líderes religiosos daquela cidade haviam subido ao outdoor usando escadas e pintado chifres no alto da minha cabeça para me retratar como um diabo. No dia em que nossa reunião deveria começar, olhei pela janela do hotel e vi aqueles líderes religiosos vestidos com suas togas esvoaçantes de pé nos degraus de nosso imóvel alugado. Estavam usando um sistema de som para proclamar em alto volume a mensagem de que quem comparecesse às nossas reuniões corria o risco de perdição eterna. Estou lhe dizendo, a oposição àquela campanha foi intensa. Em virtude de terem autoridade na cidade, aqueles líderes religiosos conseguiram publicar artigos negativos sobre nós no jornal e garantir que os demais líderes da cidade também se opusessem à nossa mensagem. De repente, os preços do auditório mudaram, porque as pessoas que controlavam a região se voltaram contra as nossas reuniões e decidiram exigir que pagássemos preços mais altos. Porém, quando enfim chegou a hora de as reuniões começarem, os líderes religiosos saíram dos degraus enquanto passávamos ao lado deles para entrar no auditório. Naquela noite, observamos o auditório se encher com os corajosos, os bravos e os espiritualmente famintos da cidade, que compareceram apesar de todas as tentativas feitas para mantê-los afastados. Vimos muitas pessoas se apresentarem para entregar a vida a Jesus Cristo. Ministrando em sua época, Paulo enfrentou dificuldades semelhantes em seu ministério. Foi por isso que ele escreveu que ele e sua equipe estavam em perigos na cidade. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Em perigos na cidade. Pense nisso por um momento. De quantas cidades Paulo foi escorraçado durante seu ministério? Você poderia pensar que uma cidade seria um pouco mais civilizada, mas alguns dos piores confrontos de Paulo ocorreram no coração das cidades mais avançadas e cultas do mundo. Mais frequentemente, Paulo operava em áreas metropolitanas mais amplas. Como apóstolo, seu chamado primário era de estabelecer a igreja em todos os lugares para onde ele ia. Portanto, o Espírito Santo costumava enviar Paulo a grandes centros populacionais, onde havia muitas pessoas e o potencial de uma grande colheita. Como ocorre nas grandes cidades da atualidade, como Nova York, Londres, Moscou e Chicago. Nas cidades antigas havia perigos que não existiam nas cidades menores e aldeias. Paulo enfrentou aqueles desafios corajosamente com o poder do Espírito Santo. Estou certo de que alguns dos desafios estavam nas esferas financeira,
política e religiosa, sem mencionar o estresse normal enfrentado por uma pessoa quando tenta fazer negócios em uma cidade grande. Entretanto, nenhum daqueles bloqueios impediu Paulo de fazer o que deveria. Ele avançou e cumpriu sua responsabilidade em todos os lugares com sua máxima capacidade. Ele era um bom soldado de Jesus Cristo que continuava marchando para diante, independentemente do que o inimigo tentasse lançar contra ele. Porém, além da oposição na cidade, Paulo disse também que ele e sua equipe experimentaram perigos no deserto. Em perigos no deserto. Ao escrever sobre suas experiências no deserto, Paulo usa novamente a palavra perigos, a palavra grega kindumos, que significa extremamente perigoso, para explicar os eventos que ele enfrentou no deserto. O Novo Testamento não contém informações que nos alertem sobre o que Paulo estava falando. Só podemos fazer suposições. A palavra deserto provém do grego eremia, descreve um local isolado, remoto, no meio do nada. Sem dúvida, as viagens de Paulo o levaram a áreas remotas, nas quais ele e seus companheiros poderiam ser facilmente vitimados por ladrões e saqueadores. É muito possível que animais selvagens os confrontassem enquanto caminhavam de um lugar para outro. As estradas tinham buracos profundos, onde se escondiam cobras mortíferas e escorpiões peçonhentos. Assim como enfrentaram certos perigos exclusivos da cidade, Paulo e sua equipe enfrentaram também perigos exclusivos do deserto. Contudo, Paulo enfrentou esses desafios com a certeza de que o poder de Deus lhes permitiria ter sucesso em vencer cada perigo. Em perigos no mar. Além de perigos na cidade e no deserto, Paulo nos diz ter enfrentado também perigos no mar. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Pela 7ª vez neste capítulo, Paulo usa a palavra perigos, a palavra grega kindumos, que significa extremamente perigoso. Desta vez, para descrever suas experiências de viagem pelo mar. Como já vimos, Paulo sobreviveu a 3 diferentes naufrágios. Somente um deles está registrado no livro de Atos. Além do naufrágio relatado por Lucas em Atos, Paulo enfrentou 2 outras catástrofes marítimas durante o curso de seu ministério. A maioria das pessoas que sofreu uma queda de avião hesita em voltar a outro avião. Esse tipo de situação deixa a mente tão marcada que o impacto traumático dessa lembrança é difícil de superar. As catástrofes marítimas do mundo antigo eram igualmente dramáticas e marcantes. Certamente era uma experiência horrível alguém ficar à deriva no mar, sem saber se sobreviveria ou se seria resgatado. Paulo passou por esse tipo de provação 3 vezes distintas. Estou certo de que aqueles ataques diabólicos no mar foram concebidos para causar em Paulo tanto medo de navegar que ele nunca voltaria a outro navio. Porém, para chegar aos diversos lugares para onde Deus o havia chamado para ministrar, Paulo não tinha escolha. Portanto, não permitiu que aquelas ocorrências roubassem sua alegria ou determinassem se ele obedeceria ou não a Deus. Mesmo que significasse que ele teria de voltar a outro navio e navegar novamente por águas perigosas, ele o faria se fosse necessário para cumprir com sucesso a tarefa dada por Deus para a sua vida. Você compreende que precisa ser espiritualmente forte para fazer o que Deus lhe pediu para fazer? É preciso ter coragem para fazer a vontade de Deus. Você tem de estar totalmente convencido do que Deus lhe disse. Caso contrário, o diabo lançará bloqueios suficientes no seu caminho para fazer você dar as costas e voltar para casa permanentemente. Jesus demonstrou esse tipo de fortaleza espiritual. Os líderes religiosos de seu tempo se opunham a ele.
à cruz e 3 dias na sepultura o aguardavam. Não obstante, Jesus avançou no poder do Espírito Eterno e obteve a nossa redenção por nós. Ver Hebreus capítulo 9, versículo 14. O que Deus chamou você a fazer? Você está suficientemente comprometido em seguir em frente, independentemente do que o inimigo lançar contra você? Será necessário um compromisso sólido de sua parte para fazer algo importante. Por isso, quero incentivá-lo a analisar seriamente o seu nível de compromisso e assegurar que você reúna as condições necessárias para chegar à conclusão que deseja. Se você não estabelecer em seu coração um firme compromisso de chegar até o fim, não o fará. Por isso, eu o exorto a dedicar hoje tempo diante de Deus para refletir sobre o seu verdadeiro nível de compromisso com o chamado de Deus em sua vida. Certifique-se de estar absolutamente comprometido com fazer o que Deus lhe disse para fazer. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, sei que preciso aprofundar o meu nível de compromisso de cumprir a visão que Tu colocaste em meu coração. Completar a tarefa que Tu me deste exigirá muito de mim, pois estou certo de que Satanás tentará resistir ao Teu plano para a minha vida. Terei de me manter forte e firme para conseguir o meu objetivo. Por isso, Espírito Santo, estou pedindo hoje que Tu me mostre todos os lugares de meu alicerce espiritual que precisam ser corrigidos, fortalecidos ou reparados. Quero estar totalmente apto e equipado para terminar minha carreira e ganhar meu prêmio. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir, você diria que seu nível de compromisso é suficientemente forte para levá-lo a alcançar o objetivo que está em seu coração? Se a sua resposta à pergunta anterior foi não, o que você precisa fazer para melhorar o seu nível de compromisso? Uma dieta mais regular da Palavra de Deus em sua vida iria torná-lo mais forte? Se você não está diariamente dedicando tempo à Palavra de Deus, há uma razão para você não fazer disso uma prioridade? O que essa razão revela sobre o seu nível de compromisso? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.